Estão enxergando aqui o PDF? Estamos sim, professor. Então vamos continuar a aula sobre solução em série. E vamos ver um exemplo aqui de um caso que pode simplificar a vida. Tem essa função 1 mais x2. 1 sobre 1 mais x2. Eu posso enxergar ele como uma série da PG. Por exemplo, 1 sobre 1 menos r é a expressão da soma infinita para uma PG de razão menor que 1 e termo inicial igual a 1. Se eu escrever 1 sobre 1 mais x2 nesse formato, então a razão vai ser menos x ao quadrado. A expansão, a série da PG infinita vai ser 1 mais R2 mais R3 e assim por diante, para R menor que 1. Se eu substituir R por menos x ao quadrado, eu tenho a expansão em série de Taylor, sem ter que calcular a derivada, né? Só usando o conhecimento de PG infinita. Então isso pode facilitar a vida um pouquinho. Olhando para essa expressão aí. Então, a expansão de 1 sobre 1 mais x2 vai ser 1 menos x2 mais x4 menos x6 e assim por diante. Ele vai convergir para x entre menos 1 e 1. Né? Então, isso aqui é uma maneira de se verificar. Para x igual a 1 e para x igual a menos 1, ele não vai convergir. Vai ficar sempre menos 1 elevado a n. Não vai convergir para nada, vai ficar alternando. E vamos usar essa técnica para verificar um outro exemplo. Esse aqui, ó. 1 sobre x2 menos 2x mais 2. Então, o que eu posso fazer? Eu posso escrever, novamente, separando como 1 sobre 1 menos r. E... tá certo isso? Eu botei um mais, né, embaixo. Isso. Um mais que é menos menos. Então, isso aí. Então, colocando 1 mais x2 menos 2x mais 1, isso vai ser... o r vai ser menos x menos 1 ao quadrado, como está aqui. Então, esse termo aqui vai ser a expansão da série. E podemos escrever nesse formato, né? Para r menor que 1, em módulo, né? Ou seja, menos x menos 1 ao quadrado em módulo menor que 1. Podemos escrever a PG nesse formato, 1 mais R mais R2 mais R3, substituindo o R por menos o quadrado de x menos 1. E a expansão vai ficar nesse formato. Então, quando eu tiver uma fração, é possível que eu consiga separar como uma soma da PG infinita, isolando os termos da razão. Isso vai me ser útil para calcular outras coisas. Por exemplo, vamos calcular a série da arcotangente. Né? Nós podemos fazer como essa série da arcotangente? Professor, você pode repetir a parte ali que é igual a R é igual a menos x menos 1 ao quadrado, por favor? Não entendi. Por que o R Essa seria aqui, igual? isso aqui é a soma da PG infinita, certo? Uhum. Então, olhando para cá, olha só, vou identificar esse cara com esse. Eu tenho um em cima, um embaixo. Esse cara aqui é Ah, menos entendi. R. Beleza, entendi. Obrigado. Ok. Então, eu tenho aqui a derivada de arcotangente é 1 sobre 1 mais x2. Posso escrever R na razão como menos x2. E aí eu tenho a expansão da derivada, que nós vimos ali em cima, né? Ok, então arcotangente é integral de 0 a x de 1 sobre 1 mais y ao quadrado, dy, né? Pelo teorema fundamental do cálculo. Isso aqui, quando eu integrar, vai ser arcotangente no x menos arcotangente no zero. Arcotangente no zero é zero, né? Então, isso vai dar arcotangente x. Bem,
pegando esse cara aqui e escrevendo como uma série de potências, eu vou ter esse cara aqui, ó, né? Onde o R é Y, então ficar menos 1 elevado a n, y2n, né? Substituindo aqui o x por y. Aí eu vou integrar cada termo em relação a y. Então, quando eu integrar y elevado a 2n, vai ficar y elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1. Vou substituir y no x e o y no zero. No zero vai dar zero. No x vai dar essa expressão. Então, eu pegando a expansão da derivada, eu consigo integrar termo a termo e recuperar a função em si. Então, sem calcular muita derivada, né, só pegando a expansão como se fosse uma série de potências, eu consigo recuperar o arco tangente. Então, a expansão do arco tangente é essa aqui. Né? Quando n é igual a zero, isso vai dar x elevado a 1 sobre 1. Quando x é igual a 1, isso vai dar x elevado a 3 sobre 3. E assim por diante. Então, consegui a série do arco tangente sem calcular a derivada. Só pegando como se fosse uma série de potência. Uma série da APG, desculpa. Uma outra maneira de fazer isso. Ó, calcule a série de Taylor para log de 1 mais x ao redor de x igual a 0. E calcule uma aproximação para log 2. Então, eu vou derivar o log de 1 mais x. Vai dar 1 sobre 1 mais x. Usando aquela mesma técnica, eu consigo fazer a expansão do 1 sobre 1 mais x, fazendo r igual a menos x. E integrar termo a termo, né? Então, eu vou ter menos 1 elevado a n e y elevado a n. Integrando termo a termo, vai ficar x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Que posso escrever como x menos x ao quadrado sobre 2, mais x ao cubo sobre 3, menos x ao quadrado sobre 4. Ok, agora eu vou aproximar log de 2. Log de 2 é log de 1 mais 1. Então, fazendo x igual a 1 aqui, na expansão, eu posso substituir x por 1. 1 elevado a qualquer coisa vai dar 1. Então, a expressão vai ficar 1 menos meio, mais 1 terço, menos 1 quarto, mais e assim por diante. Então, isso é o quê? Uma série alternada convergente, né? Porque é decrescente, tende a zero, o termo a n. Então, esse cara vai convergir para log de 2. Aí, mesma coisa, eu quero calcular π sobre 4. Bem, arco tangente de 1 é π sobre 4. Certo? Então, se eu substituir 1 aqui no x, eu tenho 1 menos 1 terço, mais 1 quinto, menos 1 sétimo, mais 1 nono, e assim por diante. Isso vai me dar uma aproximação para π sobre 4 também. Então, eu tenho aí métodos numéricos para calcular alguns valores, né? Log de 2, π sobre 4, em que eu uso as séries de potência para fazer isso. E eu tenho aproximações sem precisar calcular a derivada também. É só pegando a PG infinita. Então, temos aqui algumas dicas, alguns macetes para se resolver. Alguma dúvida até aqui? Não, professor. Então, agora vamos pegar um exemplo de uma solução em série de potência de uma equação diferencial mais complexa do que nós vimos nos exemplos anteriores. Temos aqui a equação de Chebyshev. Os pontos regulares vai ser onde P de x0 é diferente de zero. Esse aqui seria o nosso P. Ele vai ser diferente de zero quando o x for diferente de mais ou menos 1. Então, vamos pegar a solução expandindo em x igual a zero. Né? O raio de convergência vai ser 1. Então, no intervalo menos 1, 1, ela vai convergir. Vamos escrever y como uma série de potências e as suas derivadas, né? Como está aqui embaixo. Ok, fazendo isso, nós vamos ter aqui, substituindo y, y' e y2' na equação diferencial 2, nós vamos ter essa expressão.
Tá o y duas linhas, y, y' e o y. Agora vamos aplicar a distributiva aqui do 1 menos x2. Multiplicando por 1 vai dar esse termo. Multiplicando por menos x2 vai dar esse termo aqui, ó. Veja que eu passei o x2 para dentro. Essa segunda multiplicando por x, passei aqui para dentro também. Isso aqui é só repetir. Então, o que isso vai ter? Primeiro, colchete aqui em cima. Escrevendo ele, vai ser, começando no k igual a 2. 2 vezes 1 a 2, mais 3 vezes 2 a 3x, mais 4 vezes 3 a 4x a 2. Repare que aqui é k menos 2, aqui é a k. Então, a potência vai ser 2 abaixo da ordem do n. Então, essa é a expansão do primeiro cara. Esse segundo aqui, x ao quadrado, quando multiplicar por x elevado a k menos 2, vai ficar x elevado a k. Então, vai começar do próprio 2, né? A2x2, A3x3, A4x4, multiplicando a frente por k e k menos 1. Então, quando k começa no 2, vai ser 2 vezes 1, depois 3 vezes 2, depois 4 vezes 3 e assim por diante. O terceiro termo do colchete vai ser k a k, x elevado a k. Que vai ter 1 daqui, então vai ficar x elevado a k. Então vai ficar, começando com k igual a 1x, menos 2 a 2x2, menos 3 a 3x3, menos 4 a 4x4, assim por diante. E o último termo, que é o alfa 2, é só multiplicar todo mundo por alfa 2. Alfa 2 a 0, mais alfa 2 a 1x, mais alfa 2 a 2x2, e assim por diante. Então, nós expandimos aqui esses termos. E agora vamos agrupar o que a gente pode. Primeiro, vamos agrupar os termos independentes. Quem são os termos dependentes? São os que não multiplicam x. Eu destaquei em azul aqui, ó. Esse cara não multiplica x, né? Vai ser 2 a 2. Aqui não tem ninguém, que já começa no k igual a 2. Aqui não tem ninguém também, porque já começa no k igual a 1. Aqui eu tenho alfa 2 a 0. Né? Então, quem são os termos independentes? 2 a 2. Aqui é um menos? Não é mais. 2 a 2 mais alfa 2 a 0. Então, isolando esses caras, eles têm que dar 0, né, para satisfazer a equação. Então, isolando aqui, eu vou ter 2 a 2 mais alfa 2 a 0 igual a 0. Ou seja, eu consigo construir A2 em função do A0. A2 é igual a menos alfa 2 sobre 2 a 0. Certo, e agora? Agora eu vou fazer para x igual a 1. Que quer dizer, quando multiplica por x. X elevado a 1. Nesse caso aqui, eu vou ter 3 vezes 2 vezes A3, vezes x, né? Então, esse em vermelho é o que eu quero. Aqui não tem ninguém, que já começa no 2. Aqui eu tenho menos A1. Menos A1 vezes x. Aqui eu vou ter alfa 2 a 1x. Então, juntando esses vermelhos, eu vou ter aqui 3 vezes 2 a 3, menos A1, mais alfa 2 a 1 igual a 0. Colocando A1 em evidência, ficar alfa 2 menos 1. Passa para o outro lado, muda de sinal. Então, 1 menos alfa 2 a 1. E o 3 vezes 2 vem para baixo dividindo. Então, A3 é igual a 1 menos alfa 2 a 1. Então, eu consegui isolar os dois primeiros termos, que não aparecem todos. Agora os demais aparecem, porque para k igual a 2 ou superior, todo mundo nos somatórios tem os termos com potência 2, né, no x. Então, agora é só realmente juntar. Vamos juntar as expressões. Então, aqui está a expressão. Esse cara aqui, k mais 2, k mais 1, ak mais 2, é quem? É esse cara aqui. Desculpa, é esse. É isso? AK mais 2. De fato, é esse aqui mesmo, né? Porque esse cara aqui começa no A4, né? Então é K mais 2.
quando x está elevado a 2, o termo que está multiplicando é A4. Então, aqui esse K é 2 vezes maior que esse K menos 2. Então, aqui começa com AK mais 2. Só para unificar no mesmo somatório. AK mais 2. Então, K mais 2, K mais 1. Menos K vezes K menos 1, AK. Quem é esse cara aqui? É esse, ó. Aqui está multiplicando x elevado a K mesmo. Então, o AK está multiplicando x elevado a K. Então, é K vezes K menos 1 AK. Cadê? Tá aqui. Menos K AK, que é esse termo aqui. Eu tenho AK vezes x elevado a K, com menos na frente. Então, menos K AK. E... onde é que eu tô? Aqui, menos K AK, mais alfa 2 AK. Que é desse último termo aqui, ó, alfa 2 AK vezes x elevado a K. Então, juntando os termos com mesma potência, eu vou ter essa expressão aqui, ó. Tudo isso igual a zero. Para ser igual a zero, e para todo x no intervalo, então o que está dentro do colchete tem que igualar a zero. Então, vamos agrupar esse AK aqui, ó, colocar em evidência. E aqui tem um AK mais 2. Igualando a zero, o que eu vou ter? Eu vou ter essa expressão igual a zero. Passa o AK para o outro lado. Vai ficar K2 menos alfa 2 AK. E o K mais 2, K mais 1 passa dividindo. Então, dado o AK, eu encontro AK mais 2. Então, novamente, eu tenho uma relação de recorrência. Se eu tenho o A2, eu encontro A4. Se eu tenho A4, eu encontro A6. Se eu tenho A6, eu encontro A8. Da mesma forma, se eu tenho A3, encontro A5. Se eu tenho o A5, encontro A7. Se eu tenho A7, encontro A9. E aí nós podemos fazer o seguinte, vamos separar em termos pares e ímpares, porque eu tenho o A1 e o A0 aqui, né? Eles são independentes do A1 e do A0. Então, fazendo essa relação com A2N, com A par, substituindo aqui na expressão, né? O K por 2N, eu vou ter AK mais 2 igual a K2 menos alfa 2 AK. Né? Então, fazendo K igual a 2N menos 2, eu tenho A2N aqui. 2N menos 2 ao quadrado menos alfa ao quadrado. 2N menos 2 mais 2 dá 2N. 2N menos 2 mais 1, 2N menos 1. A 2N menos 2. Voltando mais 2, né? Aí eu vou ter esse cara aqui, A2N menos 2 vai ser 2N menos 4 ao quadrado menos alfa ao quadrado sobre 2N menos 2, 2N menos 3 vezes A2N menos 4. Então, eu vou multiplicando. Embaixo vai aparecer um fatorial, como vocês podem reparar. Em cima vai ficar uma expressão com alfa e 2N menos 2. Então, repetindo isso diversas vezes, eu vou ter a expressão que A2N vai ser 2N menos 2 ao quadrado, 2N menos 4 ao quadrado, até 2 ao quadrado menos alfa, e 0 alfa ao quadrado a 0. Então, com A2N, eu encontrei uma relação de recorrência que vai chegar até o A0. Eu tenho uma expressão para o A2N. De forma parecida com os ímpares, né? Só substituindo o K por 2N menos 1 aqui. Ou seja, 2N mais 1 é igual a 2N menos 1 ao quadrado, mesma expressão. Vai cair nessa relação. Resumindo, eu tenho uma expressão para os termos pares, uma expressão para os termos ímpares, em função do A0 e do A1. Ah, mas esse troço está muito complicado, está uma expressão muito grande. Como é que eu vou calcular o valor da solução num ponto? Manualmente você não vai. Você vai usar um programa para fazer isso, um programa de computador. Então, vamos ver aqui uns exemplos. Né? Aqui eu tenho alfa igual a 0, A0 igual a 1, A1 igual a 0. Aqui eu tenho alfa igual a 0, A0 igual a 0, A1 igual a 1. Então, aqui eu vou somando os termos
e eu vou tendo numericamente o valor em cada parte. Eles vão convergir dentro de menos 1, 1, que é como nós falamos, é onde a função torna singular, menos 1, 1. Dentro desse intervalo, eles vão convergir. E aqui é para alfa igual a 0. Esse aqui é para alfa igual a 1. Esse aqui é para alfa igual a 2. Alfa igual a 3. Alfa igual a 4. E aqui alfa igual a 5. Então, ela vai convergindo conforme eu vou somando termos, né? Quanto mais termos eu somo, eu vou me aproximando da solução. E aí eu posso usar aquele teorema do resto para estipular o resto máximo que eu aceito e quantos termos eu vou usar para ter uma aproximação a nível que eu quero. Então, é esse tipo de coisa que vai acontecer quando a gente for resolver uma solução, né? Vou repetindo aqui a receita de bolo. Expande y como série de potência, substitui na equação diferencial. Aqui 1 menos x2 e x são polinômios, eles já estão na série de potência, né? Que é uma série polinomial. Então, não precisa expandir eles. Aí eu vou fazer as contas, vou agrupar os xn's, todos os coeficientes que estão multiplicando por x elevado a n, e vou construir uma relação de recorrência, onde, dados primeiros, eu tenho os últimos. Como é que eu vou encontrar o A0? O A0 é o y de 0 igual a k, igual a um c, né? Y no ponto 0 vai dar A0. Então, y no 0 eu tenho A0. Isso é uma maneira de achar. Y' no ponto 0, eu vou ter 1 vezes A1. Que é, então, esses termos aqui, sabendo o y no ponto 0 e y' no ponto 0, eu encontro A0 e A1. Então, dadas as condições de contorno iniciais, né, as condições de contorno, eu encontro o A0, A1, e a partir do A0, A1, eu tenho essa relação de recorrência que está aqui embaixo, resumida, onde eu consigo construir a série. E vocês podem reparar que esse primeiro deu constante. Quando o alfa igual a 0, esse cara aqui dá constante. Uma função constante. Quando o alfa é igual a 1, esse cara dá uma reta. Quando o alfa é igual a 2, isso aqui dá uma parábola. Quando o alfa é igual a 3, isso aqui dá uma cúbica. Quando o alfa é igual a 4, dá um polinômio de grau 4. Então, vocês podem reparar aqui o seguinte. Tem alguma coisa, né, que está relacionando o alfa com o polinômio, o grau do polinômio. E se eu olhar para cá, para a relação, eu vejo que se o alfa ao quadrado for igual a esse termo ao quadrado, todos os que vêm depois vão ser zero. Então, por exemplo, se alfa é igual a 0, A2 é igual a 0 a 0. Então, já tenho que, a partir do A2, todo mundo é zero. Se o alfa for igual a 2, o A2 vai ser menos 4 a 0, só que o A4 vai ser o A4 vai ser 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado vai dar 0, então a partir da 4 vai dar 0. Ou seja, esse alfa vai me dizer o grau do polinômio, dada a... Se o alfa for par e o A0 não for nulo,
né, e o A0 não for nulo, e o A1 for zero, né, como nós consideramos aqui, ó, A0 igual a 1, A1 igual a zero, alfa igual a zero vai ser um polinômio de grau zero, para alfa igual a 2, um polinômio de grau 2, para alfa igual a 4, um polinômio de grau 4. Você vê que aqui, ó, ele fez a primeira iteração, a primeira deu uma reta, a segunda uma parábola, a terceira um grau 4, e aqui convergiu, para continuar. Isso é uma característica desse tipo de equação de Chebyshev, que é a equação diferencial. Então, você vai somando termos e vai aproximando para a solução. Alguma dúvida aqui? Não. Assim, a princípio parece um negócio grande, trabalhoso, mas vai fazendo devagar, agrupando os termos, que é só seguir uma receita. Substitui o y e as derivadas na equação diferencial, isola os termos que estão multiplicando a mesma potência do x e constrói a relação de recorrência, até chegar numa fórmula em que você tenha a expansão nesse formato aqui. Então, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, a gente pode encerrar a aula aqui. Alguma dúvida, gente? Não, acho que essa matéria tem que fazer exercício, porque é difícil de absorver. É Tem muito que... passo a passo mesmo. E às vezes as expressões são grandes também, mas você vê que se repete a mesma coisa várias vezes, né? Sim, tem que exercitar para gravando, então. Então, vocês podem fazer o seguinte, vocês vão resolvendo, né, fazendo exercício, e os que vocês tiverem dúvida, vocês podem tirar aqui na aula, ou mandar um e-mail com o que vocês fizeram, perguntando o que está errado aqui, não está batendo gabarito, ou coisa desse tipo. Também, e na monitoria ajuda muito também. Oi, Esse Pia? tem na lista 2 ou já tem lista 3? Acho que já tem lista 3. Eu não olhei até onde que Então, vai. tá. Vou procurar. Mas você está no BOIS capítulo 5.2 e 5.3, que tem essa matéria de agora. Ok? Tá bom. Eu vou abrir o código aqui que eu usei para gerar essas soluções. Vocês terem uma ideia de como se faz para calcular. Você tem como acrescentar no PDF esses códigos, professor, por favor? No PDF, não. Eu vou enviar o programa, porque no PDF vai ficar grande. Ah, beleza. Obrigado. Isso. Vou compartilhar aqui com vocês agora. Tem uma conversinha. Travou. Voltou normal ou só foi, né? Não, ficou travado um tempinho, mas depois voltou. Ficou uns 5, 8 segundos travado. Ah, mas perderam alguma coisa? Não, não. Então tá, deixa eu compartilhar aqui então o programa. Estão enxergando? Sim. Isso aqui é o Octave. Ok, Octave. Aqui está a equação de Chebyshev que eu escrevi. Aqui eu fiz alfa igual a zero. Alfa igual a zero. Y0 igual a 1 vai ser o A0. Y' de 0 igual a 0 vai ser o A1. Então aqui eu tenho as variáveis, determinando cada uma delas. Esse comando aqui cria um diretório. O X eu estou fazendo de menos 2 até 2, 101 pontos. O S vai ser onde eu vou gravar meu somatório. Então, A0 igual a 0 vezes 1, é um vetor de A0s. A1 é 1 vezes X. Então, figura 1 cria uma figura.
plot menos 1, 1, menos 5, 5, vai fazer uma linha vertical no menos 1, aqui uma linha vertical no 1, aqui uma linha horizontal no 0, e onde está a parte que interessa está aqui. Ó. Para n igual a 1 até 6, A0, né, vai ser igual a 0 vezes 2n menos 2 ao quadrado menos alfa ao quadrado sobre 2n vezes 2n menos 1. Então, é aquela relação que a gente encontrou lá na recorrência, né? Então, o novo A0 é igual a zero anterior vezes essa expressão. Ou seja, o A2 é igual a 0 vezes isso. Foi o que eu escrevi aqui. S, que é onde estou colocando a solução, vai ser igual a S mais A0 x elevado a 2n. Que nesse caso aqui, o A0, quando n igual a 1, vai ser o A2. O A0 aqui é só o nome, ok? Então vai ser A2x elevado a 2n. E aí eu plotei, saiu o segundo gráfico. Aí voltou, n igual a 2. N igual a 2, A2n é o A4. Então A4 é igual a 2 vezes essa expressão com n igual a 2. S é igual a S mais A2x elevado a 4. Então nesse laço for, ele está fazendo o quê? Ele está calculando o novo A2n, multiplicando por x elevado a 2n e somando o que eu já tenho. Eu fiz isso aqui 6 vezes, né? Dá para fazer mais. Vou fazer 8, só para a gente visualizar aqui. 8 e vou comentar o resto para não ficar fazendo... formatar, como é que eu... comentar, Ctrl R, ok. Então, daqui para baixo, mas que nem vai ter graça, porque vai ser uma reta só. Vamos lá no último. Vou botar até 8 aqui. Para cima eu vou comentar. Apertei Ctrl no lugar de Shift. Então, Ctrl R. Ok, está comentado. Então é aqui que me interessa. É aqui? Não, esse aqui não. Esse aqui eu tenho que ter. Ok? Viram? Deu para enxergar a janelinha? Aqui não Aham. apareceu nada, não. Não apareceu uma figurinha, não? Aqui tá o código só. Não aparece a figura? Não, eu acho que ela fica minimizada, talvez. É porque ele abre uma janela à parte. Ok, então deixa eu... E o zoom fica focado em uma janela só, né? Tem que mudar o modo de exibição, eu acho. Apresentação. Tá ok. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar as figuras que foram geradas. Deixa só eu mudar o diretório aqui. Que eu gerei ela, não sei nem onde eu gerei. Ok, aqui já dá para fazer de novo. Ah, aqui. Estão enxergando? Ah, Agora foi. ok, então aqui eu vou ter a primeiro termo, que eu sou meio
o A0 lá, só o A0, que é igual a 1 inicial, uma função constante igual a 1. O outro termo somou a 2x elevado a 2, então, polinômio de grau 2. Aí, no próximo termo, eu calculei o A4 e somei A4x elevado a 4, virou um polinômio de grau 4. Calculei A6, somei A6x elevado a 6, aí vai ser um polinômio de grau 6, e aí vai aumentando o grau do polinômio. Nesse caso, ele não dá para ver claramente que o grau está aumentando, porque eu tenho uma janelinha fechada, né, que eu botei um limite de menos 2 a 2 no x. Mas esse polinômio ele vai continuar fazendo curvas mais distantes. O grau do polinômio está aumentando. Parece que não, mas está. É porque no geral ele aparece. Ok? Deixa eu ver se eu tiro essa restrição. Só para tentar visualizar melhor, eu vou colocar o x de menos 10 até 10 e vou tirar essa restrição de tela para a gente ver ele todo. Deixa eu ver esse grau aumentando. Não dá para ver. Não dá para ver porque o polinômio cresce muito rápido e ele é tão grande o polinômio que isso aqui parece uma reta quando você olha. Ele vai para 5.000, 10.000 e não dá para ver. Ele oscila, mas oscila numa faixa pequenininha. Então não vai dar para ver mesmo não. Ok? Então, alguma dúvida aqui, galera? Não, por enquanto. Vocês já fizeram cálculo numérico? Eu não. Sim. Então, aí você pode pegar esse código, dar uma olhada nele e ver como é que você faria para calcular outras séries que você encontre. Sobre o capítulo Boss, acho que o capítulo 6 que fala sobre equação diferencial. Não, é 5.2 e 5.3 que está falando sobre série de potências. Capítulo 6 fala de quê? O 6 é transformada de Laplace. Talvez seja uma edição diferente, né? Mas ela vai acabar aqui, gente. Ninguém tem dúvida, eu vou encerrar, tá ok? Tá bom. Então tá acabando o tempo aqui, eu vou deixar encerrar. Até a próxima. Eu vou colocar no AVA o PDF e o... Ah, tá, do ZIL. O ZIL também é bom. Mas vou deixar lá no AVA o PDF e os códigos. Pra vocês olharem lá.